Olá, tudo bem com você? Nós vamos dar sequência, à meditação ainda no capítulo 11 de Apocalipse, a parte final, porque nós terminamos no último capítulo falando: e passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá. Então nós vimos que aquele anjo veio trazendo 3 ais, já vimos 2, agora agora vem o terceiro, exatamente, o terceiro ai. Bom, você tem gostado desse conteúdo que você tem assistido? Dá o seu gosto, partilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ter o conhecimento da palavra de Deus também. E vamos, como sempre, iniciar com a nossa oração. Ó Deus, eu quero apresentar a leitura desse livro, pois ele é a revelação do Senhor ao apóstolo João e a todos os servos. Então, se somos servos do Senhor, peço que o Senhor abra o nosso entendimento, despertando nossa fé, e que essa palavra, meu Deus, que é viva e poderosa, venha entrar em nós e produzir o fruto da salvação. Que assim seja. Amém. Então, eu vou começar aqui no versículo 15, vamos ler até o versículo 19, depois voltamos comentando. Então, Apocalipse 11, 15, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Essa 7ª trombeta, então, é desenrolado todo o plano de salvação, Trata-se do cumprimento da plenitude divina, a razão do número 7, a perfeição, as circunstâncias que acompanham o soar da 7ª trombeta são de um significado profundo e abrangente. Então, agora nós vamos estudar o que ele está aqui dizendo, depois do que nós vimos do terremoto, as 2 testemunhas, e o que vai se desenrolar daqui para frente. Então, vamos voltar a ler o capítulo 15, versículo 15, quero dizer. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essas fortes vozes representam as vozes de todos os seres vivos no céu, que ficam muito emocionadas em vista daquilo que acontece agora na terra. Elas anunciam o início do reino de Deus e de Jesus Cristo na terra, quando o reino do mundo deverá se tornar o reino de nosso Senhor. Portanto, o reino de Deus no mundo, através de Jesus Cristo, será estabelecido quando estiver concluído o 7º juízo da trombeta. Daí nós orarmos, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo falou que o príncipe deste mundo é o que domina, escurecendo a mente, o entendimento das pessoas para não entenderem a luz do evangelho. No entanto, aqui, que grandioso contraste existirá então na terra, as mais extremas trevas de juízo, no céu a maior glória, a vitória do Cordeiro, ainda não é visível na terra. Sim, seria de se concluir que o diabo está dominando ainda, Ao soar da 7ª trombeta, porém, a igreja glorificada no céu vê o cumprimento triunfal da vitória de Jesus. Quando estivermos arrebatados, vamos ter ainda muito mais do que somos capazes de ver atualmente através da palavra. Por quê? Porque
onde Deus se encontra, onde a igreja glorificada vai se encontrar, então é antemporal, quer dizer, ela está fora do tempo comum aqui na Terra, né? Nós vivemos presos a um calendário, ao ano, às horas, né? A dias, mas para quem está no plano de Deus, ele não vê isso, ele já vê a vitória. Então eles conseguem contemplar toda a vitória do Cordeiro de Deus. Agora vamos voltar a Apocalipse. No 16, e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Então, novamente, os 24 anciãos, lembrando quem são eles, né? São a igreja arrebatada, seja desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, que estão ali. No 17, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e o reinaste. Por que será que eles interrompem aqui, né? Porque no tempo da sétima trombeta já começou o futuro do Senhor. Então, ele já terá assumido a sua herança e realiza-se aqui algo maravilhoso. Enquanto os 24 anciãos coroados, ou seja, os representantes da igreja glorificada, se perdem na adoração e assim mergulham no ser de Deus eterno, eles veem acontecer o que ainda é futuro na terra. Então João também vê tudo isso como que antecipadamente, pois o juízo diante do grande trono branco acontecerá após o milênio, que nós vamos estudar mais à frente. Os 24 anciãos e João veem a bem-aventurança e o galardão para 3 categorias de crentes. Primeira categoria, os profetas, seus servos, os santos e os que temem o seu nome. Então, eles, no entanto, veem também a destruição para aqueles que destroem a terra, ou seja, para aquelas pessoas que são a causa da destruição da terra. E hoje nós temos visto cada vez mais forte a destruição da terra na alteração climática, né? Nos problemas que o ser humano causa um aos outros, na poluição sonora, visual, né? Na poluição do ar. E vamos agora terminar de ler e ler também o comentário, né? Iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no céu, no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos e grande saraiva. O comentário diz assim, vai do 15 ao 19. A sétima trombeta anuncia a chegada do reino de Deus ao mundo. Até então o reino deste mundo vinha sendo regido por Satanás, pois Adão e Eva lhe passaram a autoridade que havia recebido de Deus. O Senhor Jesus veio pela primeira vez e resgatou esse domínio das mãos do diabo. A partir daí, aqueles que vivem de acordo com a sua palavra passam a fazer parte da sua igreja. Por isso, o inferno não pode prevalecer contra eles. Já quem está fora do reino de Deus continua sob o domínio de Satanás. Até então, o Senhor Jesus tem reinado neste mundo somente no meio da sua igreja, mas com o advento da sétima trombeta, ele tomará posse legal do reino de todo o mundo. Agora, que visão gloriosa, né? Foi aberto o santuário nos céus e ali foi vista. Aqui temos a realização do resultado da morte do Senhor Jesus na cruz do Gólgota, pois o que aconteceu em Jerusalém, quando o Senhor Jesus morreu, ele exclamou, está consumado, e o véu lá no santuário, ele se rasgou de alto a baixo. Confere lá em Mateus 27:51. Então, aqui agora, novamente, o véu então está aberto para que possamos contemplar a arca da aliança, né? O que aqui na terra experimentamos em espírito. Por isso que vamos lá conferir Hebreus 10, 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu,
isto é, pela sua carne. O que nós contemplamos como se fosse uma sombra, porque hoje não vemos claramente, mas nós vamos ver visivelmente. O céu se abrirá. Essa será então a realidade que nós vamos ver no plano da salvação. A realidade visível. E aqui aparece pela primeira vez no Apocalipse o grande tema que domina os meios de comunicação em nossos dias. O povo de Israel. Essa arca é a expressão visível da aliança de Deus com Israel, todas as alianças de Deus com seu povo, Israel, todas as suas solenes promessas estão no fundo contidas nessa arca da aliança. Então, ela foi para muitas batalhas, né? Mas aqui ela está sendo vista nos céus. Aí você pode perguntar, será que é a mesma daqui da terra? Não. Quando Moisés ele recebeu toda a direção de Deus lá em Êxodo, né? Moisés teve a visão do santuário dos céus, inclusive onde o próprio Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote que serve constantemente pela apresentação dos nossos pecados e apresenta as nossas orações a Deus. Então, há um santuário nos céus, há uma arca, e o que eles fizeram aqui na terra era uma réplica do que existe nos céus, né? Era uma sombra, né? Muito distante do que é a realidade nos céus. Então, nós sabemos que através do plano de salvação, que a Arca da Aliança sempre era acompanhada da glória e do poder de Deus. E desse modo as águas do Jordão retrocederam quando os sacerdotes o atravessaram, quer dizer, o poder ali milagroso, e Israel pôde entrar em Canaã. Na presença da Arca da Aliança, os muros de Jericó caíram com um enorme estrondo. Os filisteus que profanaram a Arca da Aliança, querendo roubá-la de Israel, foram violentamente castigados. Então nós temos vários eventos do Velho Testamento que nos comprovam da aliança, o poder da aliança que havia com Deus e os homens. E aqui no versículo 19, ela se torna visível no céu como confirmação da imutável fidelidade da aliança de Deus com o seu duramente afligido povo de Israel. Pois justamente então Israel estará passando por algo muito difícil na terra. E volto a ler, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Que magnífico evento, né? Quer dizer, há várias manifestações com a abertura deste véu. Bom, agora nós saltamos para o capítulo 12, porque também tem a continuidade desse mesmo tema. Eu vou ler do versículo 1 ao 5, que diz respeito, compreende a tudo isso. Não vou me aprofundar hoje nesse capítulo, mas vou apenas dar uma prévia dele, do que nós vamos falar para o próximo vídeo, até para que esse vídeo não fique muito extenso. Mas Apocalipse 12 diz, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, no mesmo instante em que se abre o véu do santuário, se mostra a arca, também aqui fala sobre esse sinal dos céus, né? E esse grande sinal aparece no céu, o que indica um significado espiritual. Essa mulher não é Maria, como ensinava antigamente a Igreja Católica, nem se trata de Jerusalém, como dizem muitos comentaristas bíblicos. Os últimos baseiam-se na passagem bíblica de Gálatas 4:26, onde Jerusalém é descrita como a nossa mãe, porém não é ela. Conforme seu entendimento, a mulher vestida do sol aponta, sem dúvida alguma, para Israel, pois Israel é a arca da aliança
estão relacionados. Aqui aparece a mulher Israel, que nos tempos finais estará novamente em primeiro lugar. Bom, sabemos que em tempos finais começaram em 1948, quando o Estado de Israel foi fundado novamente. Israel é o verdadeiro centro de acontecimentos dos tempos finais. Trata-se do sinal no relógio mundial de Deus pelo qual devemos nos orientar. E aí diz: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Então, é o que lemos lá no versículo 1 do capítulo 12. Então, tudo o que acontece naquela região do Médio Oriente, e principalmente em Israel, ela diz respeito à nossa vida cristã também, porque ali está contido os principais sinais e ali também é onde nós sabemos que o Senhor voltará. Em Romanos 11, 25 ao 26, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Em outras palavras, até que tenha se convertido o último gentio, né? E quando a plenitude estiver alcançada, acontecerá então o arrebatamento, e assim todo Israel será salvo. Então a visão de Apocalipse 12 faz referência ao sonho de José. Lembra? Desse sonho lemos em Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E é fácil compreender porque ele viu 11, porque ele também representava uma, então 12. E seu sonho se realizou. O grande sinal em Apocalipse, aqui que temos visto, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, é uma coroa de 12 estrelas na cabeça, mostra que todo o universo, né? O sol, lua, estrelas estão subordinadas à vocação de Israel. O fato de João ver essa mulher no céu significa que ele a vê da perspectiva eterna. Ou seja, ele vê toda a história de Israel, tanto em retrospecto como olhando adiante. Como eu falei, o apóstolo João, ele consegue ver da visão de Deus. Então, ele vê esse simbolismo porque ele vê do início ao fim de uma história. Nessa visão do futuro, ele vê o grande sinal da mulher. Quando se entende isso, fica claro também o que vem a seguir, pois na mulher temos o resumo de todo o plano de salvação, desde o nascimento de Jesus até o seu retorno. Por isso nós paramos aqui, essa meditação de hoje, vamos dar sequência, vamos voltar a ler novamente aqui e vamos voltar lá nos comentários do Bispo Macedo e vamos colocar isso em ordem, para que nós possamos desfrutar ao máximo dessas palavras. Espero estar sendo claro e que você esteja sendo ajudado. Que Deus abençoe você abundantemente em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.